No problema 1.39, ele me dá aqui uma bola que é atirada para cima ao longo de um plano inclinado com velocidade inicial v0. O plano inclinado ele tem um ângulo φ de inclinação em relação à horizontal, e a velocidade da bola acima desse plano de inclinação ela tem um ângulo θ ainda. Ele pede para escolher o eixo x a partir da direção para cima da inclinação e y normal a inclinação, e o eixo z transversal. Ele pede para escrever a segunda lei de Newton e determinar a posição da bola como função do tempo, e mostrar que a bola aterrissa a uma distância dada por isso aqui, né? Ou seja, o alcance da bola do ponto que ela foi lançada. E ele ainda quer que eu mostre para V0 e φ constante, né, o alcance máximo que essa bola tem, né, acima dessa inclinação. Ele quer que eu mostre que esse alcance máximo é dado por essa expressão aqui. Então vamos aqui para o bloco de notas. Bem, aqui a gente tem um esquema da situação. Está aqui no objeto. Ele lançado com velocidade vezes 0 aqui. A inclinação da rampa é fixa, né, φ, e ele é lançado com θ acima dessa inclinação, né? O sistema de coordenadas que a questão pede para a gente usar é esse. O eixo y normal aqui, o eixo x na direção do aumento da inclinação. Eu tenho o meu vetor peso aqui que eu posso decompor em relação a esse sistema de coordenadas, portanto aqui é meu py, aqui é meu px. E da mesma forma, a velocidade inicial eu posso decompor aqui em v0y e aqui em v0x. Esse ângulo φ ele vai se repetir aqui. A gente pode verificar isso rapidinho. Se a gente faz o esquema aqui da situação, a gente pode completar aqui a geometria aqui, né? Para avaliar, a gente vê que esse lado aqui ele é paralelo ao meu eixo y aqui, e esse aqui é paralelo a esse eixo vertical, portanto esse triângulo aqui é semelhante a esse daqui. Então a gente pode, por exemplo, chamar isso aqui de gama, e aqui vai ser gama também, né? E por esse triângulo maior, gama mais φ tem que ser π sobre 2, né? Para dar π aqui. E como o eixo y é perpendicular ao x, esse cara aqui tem que ser φ também, né? Porque gama mais ele vai ter que dar π sobre 2, então ele tem que ser φ. E como o triângulo é semelhante, aqui é φ também, né? Então voltando aqui, a gente sabe então que a gente pode decompor o peso nesse sistema aqui de coordenadas como px mais py em relação a esse ângulo φ. O px vai ser negativo, né? Ele está ao contrário para onde o x está apontando, menos mg, então vai ser menos mg seno de φ, né? Ele está aqui na frente do ângulo φ, na direção x, e o py também vai ser negativo, menos mg cosseno φ na direção y. Não tem força normal enquanto ele não toca a superfície, então a gente pode ir direto para a segunda lei de Newton, né?
a soma das forças externas é massa vezes aceleração. Eu vou escrever isso assim. Eu vou colocar o eixo Z só porque a questão menciona. A única força que age é o peso, que está decomposto aí dessa maneira. Aqui é mg seno φ menos mg cosseno φ e zero. Então eu tenho as equações que vão me dar minhas equações horárias, né? Só eu tenho que resolver essas daqui. Vai cancelar as massas daqui, fica menos g seno φ menos g cosseno φ de 2 pontos igual a zero. Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3. O problema é basicamente bidimensional, então dessa última aqui a gente já pode fazer direto, né? Porque dz ponto de V0z a Vz é zero, então Vz é constante, igual a V0z, que também é zero, então dz de z0 a z0 e a posição z não muda durante o movimento, né? Z é constante igual a z0, que a gente vai tomar sendo zero também para facilitar. Então sobra essas duas aí, x e y. Para x eu tenho dx ponto dt a menos g seno de φ. Eu vou integrar isso aqui de v0x a vx. Meu dx ponto vai ser menos a integral de g seno φ dt de 0 a t. Então tem um vx de t, né? V0x vai para o outro lado. V0x menos g seno de φ t. Esse V0x aqui a gente pode tirar daqui, né? Porque o V0 ele é V0x, nesse sistema aqui também de coordenadas, V0x, V0y. A gente pode decompor em relação ao ângulo θ. Então V0 é igual a V0 cosseno θ, V0 seno θ. Né? Então voltando aqui, isso aqui é igual a V0 cosseno θ menos g seno φ t. Isso aqui é dx dt, né? Então a integral de dx de x0 a x de t é igual a integral de v0 cosseno θ menos g seno φ t dt, isso aqui de 0 a t. Então isso aqui vai me dar x de t igual a x0, né? Mais v0 cosseno θ t
menos g seno φ t ao quadrado sobre 2, né? O x0 a gente toma sendo zero também. Apesar, né, deles a gente ter colocado bem aqui, poderia ser uma constante negativa, né? Mas como é constante, a gente pode tomar zero. Seria como se pegasse o sistema aqui e colocasse aqui na frente, né? Não altere nada, né? O problema. Então x de t é igual a v0 cosseno θ t menos g seno φ t ao quadrado sobre 2. Agora a gente vai para o y. Era menos g cosseno φ. Então eu tenho dy ponto dt igual a menos g cosseno φ. Basicamente a mesma conta, né? Vou alterar só os ângulos aqui, o cosseno pelo seno. Isso aqui de v0y a vy. Só ver uma coisa aqui. Igual a menos a integral de g cosseno φ dt de 0 a t. Então vy de t é v0y menos g cosseno φ de t, né? Da mesma forma, esse cara aqui é v0 seno θ, né? Isso aqui tudo é dy dt. Então v0 vy dt é igual a v0 seno de θ menos g cosseno φ t, né? Então a integral do dy é de y0 até y de t é igual a integral de v0 seno θ menos g cosseno φ t dt de 0 a t, e o y de t é esse cara que vai ser zero também, né? v0 seno θ t menos g cosseno de φ t ao quadrado sobre 2. Então, vetor posição para o objeto vai ser essa minha equação para o x aí, né? v0 cosseno de θ menos g, não era seno, né? Seno de φ t ao quadrado sobre 2. v0 seno de φ t, aqui tem um t, né? Botei o t lá, botei. Menos g cosseno de φ t ao quadrado sobre 2, e o z permanece constante, z0 igual a 0, né? Bem, ele quer que eu obtenha o alcance, né? O tempo que ele retorna aí até bater na superfície da rampa aqui.
Isso vai ser quando o y é 0, né? O tempo que ele leva para fazer isso. Então é igual a isso aqui a 0. Y de t igual a 0. Vai ser V0. Espera só um instante. Aqui é θ, né? É θ. V0 seno θ t menos g cosseno de φ t ao quadrado sobre 2 igual a 0 vai me dar t p de V0 seno θ menos g cosseno de φ sobre 2 que multiplica t igual a 0. A primeira solução não me interessa porque é 0, justamente quando ele é lançado da superfície. Sobra essa solução. Isolando o t aqui, a gente tem 2V0, né? Seno θ g cosseno de φ. Isso aqui eu vou chamar de TR, né? Tempo de retorno. E o alcance, ele é quando é o quanto o x percorre nesse intervalo de tempo, né? Ou seja, x de TR é o alcance aí, né? O range. Aí vou ter que substituir isso aqui tudo nesse cara aqui. Então vai ser V0 cosseno θ, né? Vezes 2V0 seno θ g cosseno φ menos do g seno φ sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, que é esse cara aqui. G cosseno φ, tudo isso aqui ao quadrado. É o jeito. Pera aí. Isso aqui vai me dar 2 vezes 0 ao quadrado seno de θ cosseno de θ g cosseno φ menos g seno φ vezes 4 vezes 0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, isso aqui está sobre 2 vezes g ao quadrado cosseno de φ quadrado também. Esse cara vai cancelar com esse aqui. Aqui vai ficar um 2. Então vai ser 2 vezes 0 ao quadrado seno θ cosseno θ g cosseno de φ menos 2 vezes 0 ao quadrado seno ao quadrado de θ seno de φ sobre g cosseno ao quadrado de φ. isso aqui é o meu R. Bem, eu tenho que... Deixa eu só ver uma coisa aqui.
39. Eu tenho que fazer aparecer esse θ mais φ. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bem, eu vou dividir esse R aqui por seno de θ. Então, eu posso pegar esse cara aqui, né? Porque a gente sabe que cosseno de θ mais φ é cosseno de θ. Deixa eu botar aqui assim. Cosseno θ, cosseno φ, né? Menos seno θ seno φ. Então, seno θ seno φ é igual a cosseno θ cosseno φ menos cosseno de θ mais φ, né? Então posso substituir isso aqui, vai ficar meio gigante. Então vou ter 2. Isso aqui vai dar 2 vezes 0. Então eu posso cancelar esse quadrado aqui, né? Esse cara vai cancelar com esse aqui. Aí ele vai ficar igual esse cara aqui, né? Aí eu vou poder cancelar. Então, R sobre seno θ é 2 vezes 0 ao quadrado cosseno de θ mais φ. E cosseno ao quadrado de φ. Então o alcance G cosseno ao quadrado de φ é 2 vezes 0 ao quadrado cosseno de θ mais φ seno θ, né? É o resultado que ele quer, né? Agora ele quer que eu mostre que para ver zero e φ constantes, né, dados eles, a gente sabe o valor deles, o alcance máximo da bola é esse aqui. Então, vamos lá. Então, como o φ é constante, né, o V0 é constante, o 2 e o G, né, todos os termos exceto θ, o R é uma função de θ, né, o alcance. Então, para determinar o R máximo, ele vai ser um ponto estacionário, ou seja, dr dθ tem que ser zero nesse ponto. Isso só me disse que o ponto é estacionário, mas se ele for um máximo ou um mínimo, depende da derivada segunda, né? Então,
Para ele ser o máximo, a derivada segunda tem que ser negativa, né? Nesse ponto, a concavidade tem que ser para baixo, em torno dele. Então a gente começa pela derivada primeira. Bota o que é constante aqui para fora. 2v quadrado, g cosseno quadrado de φ. Vai ser a derivada desses termos aqui. Seno de θ, né? Vai me dar a regra do produto. Então eu tenho 2v0 ao quadrado eu posso chamar esse cara aqui de beta. Então eu tenho 2v0 ao quadrado ou seja, isso aqui é o cosseno de θ mais beta. 2v0 ao quadrado g cosseno ao quadrado de φ, cosseno de θ mais beta, né? E o beta é θ mais φ. Θ mais φ. Então a derivada primeira de r em relação a θ é 2v0 ao quadrado g cosseno ao quadrado de φ, cosseno de 2θ mais φ. E isso tem que ser zero, né? Como esse termo aqui é diferente de zero, sobra para esse cara aqui. Eu tenho que o cosseno de 2θ mais φ precisa ser zero. O cosseno é zero sempre que o ângulo aqui é um múltiplo ímpar, né, de π sobre 2. Então 2θ mais φ tem que ser igual a k π sobre 2, né, onde o k é igual a 2n mais 1, é ímpar, né? E é inteiro. Mas como ele só quer, quando ele tocar aqui, o alcance é isso por definição, né? Quando ele tocar a superfície aqui do bloco de novo, o k igual a 1 já vai satisfazer isso. Então, para k igual a 1, 2θ mais φ é igual a π sobre 2. θ é, portanto, π sobre 4 menos φ sobre 2. Vou chamar de mais para diferenciar de θ mais, né? Aí agora a gente vai verificar a derivada segunda. Isso aqui vai ser d dθ desse cara aqui, né? De 2 vezes 0 ao quadrado. De 2 vezes 0 ao quadrado. G cosseno ao quadrado de φ. Cosseno de 2θ mais φ. Isso vai dar isso aqui.
Dθ cosseno de 2θ mais φ. Vai dar uma regrazinha da cadeia aqui. Simples, né? Vai ficar 2 quando eu derivar aqui dentro. Aí 2 vezes 0 ao quadrado g cosseno ao quadrado de φ. E vai aparecer um menos de quando eu derivar o cosseno. Vai ficar seno de 2θ mais φ. Então a derivada segunda de r em relação a θ é menos 4 vezes 0 ao quadrado sobre g cosseno ao quadrado de φ. Seno de 2θ mais φ. Aí eu vou calcular ela nesse ponto, para saber se ele é de máximo ou de mínimo, né? E o seno de π sobre 2 é 1. Então sobrou só esse cara aqui. Como o g é positivo, o cosseno está ao quadrado e vezes 0 está ao quadrado, isso implica que a derivada segunda de calculada no R mais é negativa, né? Ou seja, é um ponto aí de máximo, né? Então, agora que a gente sabe que o θ mais, né? A esse ponto a gente calcula o alcance máximo. Vai ser... Cadê o R? Tá aqui. Aqui é o quadrado, então vai ser 2 vezes 0 ao quadrado, cosseno, aqui tem parênteses, né? Escrever a gente pode chamar aqui A igual a π sobre 4 menos φ sobre 2 e B igual a π sobre 4 mais φ sobre 2, né? Eu vou ter seno vezes 0 ao quadrado, vou escrever logo isso aqui, é seno de A cosseno de B, né? Bem, a gente pode, por exemplo, sabendo que seno de A mais B é igual a seno A
cosseno B mais seno B cosseno A, seno de A menos B com a seno de A cosseno B, menos seno de B cosseno A, né? A gente pode somar isso aqui. Né? Aí a gente pode substituir aqui. Então R de θ mais vai ficar 2 vezes 0 ao quadrado G cosseno ao quadrado de φ vezes 1/2 do seno de A mais B mais seno de A menos B. Então, certo? Então, deixa eu ver. Esse cara aqui vai morrer com esse. Vou repetir logo isso aqui. G cosseno ao quadrado de φ vai ficar 2π sobre 4, né? Então vai ficar seno de π sobre 2 mais um seno que vai morrer isso com esse seno de menos φ, né? Mais o seno de menos φ. O seno é uma função ímpar, então é menos seno de φ. Então isso aqui vai ficar vezes 0 ao quadrado G cosseno ao quadrado de φ aliás, isso aqui já é 1, né? 1 menos seno de φ. Beleza. Então, o R máximo é igual a V0 ao quadrado sobre G cosseno ao quadrado de φ 1 menos do seno de φ. Deixa eu só... quer que eu escreva assim? Então... a gente pode olhar para o cosseno ao quadrado de φ é igual a 1 menos do seno ao quadrado de φ. Esse 1 eu posso considerar levando o quadrado, aí eu faço a diferença dos quadrados aqui, né? Fica 1 mais seno de φ 1 menos seno de φ então isso vai me dar V0 ao quadrado 1 menos o seno de φ sobre G
1 mais seno de φ, 1 menos o seno de φ. Graças a Deus, finalmente fica a resposta que ele quer. G1 mais seno de φ. Conferir. É esse. O alcance máximo.